Na calada da noite, quando a cidade se entregava ao sono profundo e o mundo parecia suspenso em um silêncio acolhedor, o velho relógio na casa de Sofia soava como um eco de seus próprios temores. Cada badalada ressoava nas paredes antigas, lembrando-a não apenas do passar do tempo, mas de tudo o que estava por trás de cada hora vivida. Para muitos, a madrugada era um momento de serenidade. Para ela, era como um labirinto escuro, onde se perdia em pensamentos que a deixavam inquieta. Sofia olhava para a casa, com suas molduras de madeira trabalhadas com carinho e janelas de vidro colorido que refletiam o brilho suave da lua. Era um lugar que guardava histórias, segredos e sombras que sua família, em um esforço silencioso, havia escolhido ignorar. Cada canto parecia-lhe sussurrar lembranças familiares, das risadas que ecoaram nos dias ensolarados e dos sussurros de aflição em noites como aquela. Ela sentia que, por mais que tentasse afastar-se do peso do passado, ele sempre encontrava um jeito de voltar, como uma sombra que não se dissipa com a luz. Sofia sabia que aquela era a hora de confrontar não apenas os fantasmas da casa, mas também os que habitavam seu próprio coração. Era um abismo, sim, mas ela sentia, no fundo, uma chama frágil que a impulsionava a buscar a verdade oculta nas entrelinhas de sua história. Cada badalada do relógio se tornava um convite a desvendar os mistérios que a cercavam, e ela estava pronta para ouvir. Desde que se mudou para uma nova residência, Sofia não conseguiu ter a sensação de que algo estava profundamente errado. O ranger das tábuas sob seus pés e o eco dos corredores vazios não eram apenas barulhos comuns. Havia algo mais, algo palpável. Uma presença, uma força pulsante que parecia observar a cada movimento seu. Às vezes, no meio da noite, ela se pegava pensando que essa sensação de estar sendo vigiada era apenas fruto de sua imaginação ou um sinal de que a casa guardava segredos que não estava pronto para descobrir. Naquela noite, enquanto o relógio soava à meia-noite, algo não mudou. A escuridão parecia respirar, envolvendo-a em um abraço opressivo. O coração de Sofia pulsava acelerado, e ela sentia a pele arrepiar, como se estivesse sendo envolta por uma colcha de gelo. As sombras que dançavam ao brilho trêmulo das velas que acenderam em um esforço desesperado, surpreendentemente, ganharam a própria vida. Ela murmurou para si mesma, uma tentativa de espantar o medo. Isso não é real, apenas minha mente pregando peças. Mas as sombras não se afastavam. Para seu horror, chegaram a se aproximar, como dedos esqueléticos se estendendo na penumbra. Sussurros ininteligíveis ecoavam em seus ouvidos, palavras transmitidas de ódio e dor. Uma memória de sua infância a passou, lembrando a história que sua avó sempre contava sobre almas perdidas nas paredes de casas antigas. Sofia fechou os olhos por um instante, buscando força nas lembranças de dias mais felizes. Eu consigo enfrentar isso, repetia baixinho, mas a verdade é que cada conversa parecia cutucar suas inseguranças, cada sombra parecia cutucar medos que ela pensara ter superado. E assim, a cada noite que estava assistindo, a certeza de que não estava sozinha se tornava mais e mais opressiva, como se a casa estivesse alimentando algo dentro dela, esperando o momento certo para revelar sua verdadeira natureza. Foi naquela noite que Sofia decidiu explorar o sótão. A lanterna tremia em sua mão enquanto ela subia os degraus empoeirados. Cada passo ecoava como um grito abafado, e o ar ali era frio, cortante. Entre caixas velhas e móveis cobertos por lençóis, um baú chamou sua atenção. Era pequeno, feito de madeira escura, com entalhes que lembravam símbolos estranhos, quase demoníacos. Ao abri-lo, encontrou uma medalha dourada e um livro de capa desgastada. O livro estava escrito à mão, em uma caligrafia irregular, quase desesperada. À medida que Sofia virava as páginas, descobriu que era um diário de sua ancestral, alguém que vivera ali séculos atrás. As palavras revelavam um pacto sombrio, feito em um momento de desespero. A ancestral, aparentemente, buscara proteção para sua família,
mas em troca havia condenado suas gerações futuras a serem perseguidas por um espírito vingativo. Ao tocar a medalha, Sofia sentiu um choque percorrer seu corpo, como se algo tivesse sido despertado. O relógio parou abruptamente e um silêncio opressor tomou conta da casa. Foi então que ouviu o primeiro grito. Não vinha de fora, mas de dentro das paredes. Um som agudo, desesperado, que parecia arranhar sua alma. As noites seguintes foram piores. O espírito não mais se escondia. Agora, ele aparecia em flashes, como uma figura feminina pálida, com olhos negros e vazios, a pele rasgada revelando carne apodrecida. Em um momento, Sofia a viu ao pé de sua cama, sussurrando algo incompreensível. Em outro, a figura estava no espelho, rindo enquanto lágrimas de sangue escorriam por seu rosto. Na tentativa de se libertar, Sofia voltou ao diário. Entre as páginas, encontrou instruções para um ritual que prometia selar o espírito de volta, mas os avisos eram claros. O custo seria alto. Desesperada, ela reuniu os itens necessários, velas negras, o livro e a medalha, e esperou pela meia-noite. Quando o relógio finalmente soou, Sofia iniciou o ritual. As palavras em latim saíam trêmulas de seus lábios e o ambiente ao seu redor mudou. O ar ficou pesado, a temperatura caiu e a casa parecia tremer. A figura apareceu novamente, mas desta vez estava mais próxima, mais tangível. "Você não deveria estar aqui", murmurou o espírito com uma voz gutural, carregada de ódio. Sua linhagem trouxe isso sobre si. Sofia tentou continuar o ritual, mas as palavras pareciam perder força. A luz das velas oscilou e o espírito avançou, suas mãos gélidas envolvendo o pescoço da jovem. Sofia lutou, tentando se libertar, mas sentiu sua energia ser drenada. O relógio soava novamente, marcando cada segundo como uma contagem regressiva para sua morte. No último momento, em um ato desesperado, Sofia segurou a medalha e gritou o nome de sua ancestral, amaldiçoando-a por condenar sua família. O espírito hesitou, soltando-a. Mas antes que Sofia pudesse reagir, ele a arrastou para o chão e as sombras ao redor começaram a envolvê-la. A casa permaneceu em silêncio após aquela noite. Quando os vizinhos finalmente decidiram investigar, encontraram a casa vazia, mas o relógio ainda funcionava. Ele marcava sempre a mesma hora, meia-noite. Quanto a Sofia, sua história transformou-se em uma lenda sussurrada pelos habitantes da cidade, como as brisas noturnas que atravessam as ruas. Alguns afirmam que ela agora habita as paredes da casa, um eco solitário que vaga entre os sussurros dos que vieram antes dela, suas risadas e lamentações entrelaçadas numa sinfonia de desespero. Outros, mais céticos, acreditam que, se teve a sorte de escapar, deixou para trás não apenas a sanidade, mas a própria essência de quem era, um fragmento perdido em meio àquelas sombras. Certa noite, enquanto a lua cheia lançava um brilho prateado sobre a estrutura gótica, a casa continuava à espreita, acolhendo uma nova alma, seja corajosa ou, alguns dirão, tola, que tivesse a ousadia de cruzar seu limiar. E sempre em ponto, e sussurros emergiam da penumbra, carregando o peso de 1000 histórias não contadas, como se o antigo edifício respirasse coletivamente, compartilhando o terror que nunca poderia ser apagado, mas que só crescia mais intenso à medida que o tempo passava. Cada noite um novo capítulo se desenrolava, um ciclo que se repetia eternamente, entrelaçando destinos e mistérios nas sombras que nunca se dissipam.